Olá, gente. Bem-vindo às nossas mensagens para as células. E hoje eu quero conversar com vocês sobre as facilidades das trevas versus a luz de Deus. E o texto bíblico que quero meditar com vocês está no Evangelho de João, capítulo 2, versos 8, que diz: porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Queridos, quanto mais o mundo fica moderno e as pessoas possuem mais acesso tecnológico, mais longe de Deus elas vão ficando por conta da falta de vigilância, e o resultado disso são as trevas tomando conta de seus corações. Então, primeiro, é fácil mentir, difícil é falar a verdade. A mentira é um caminho fácil para a solução de alguns problemas que de vez em quando sobrevêm. O problema maior da mentira está no fato de que tem pessoas que ficam viciadas nesse hábito e por vezes acabam fazendo da mentira um costume mais do que frequente. A maior tristeza quanto a esta realidade é que o pai da mentira é o próprio Satanás. E quem se apropria da mentira torna-se filho dele. A verdade pode ser algo difícil de ser vivido, mas quem a pratica vive em paz, dorme tranquilo e não precisa se esconder. Quem vive da mentira vive numa dupla realidade e não anda na luz. Que toda mentira seja dissipada de nossa alma e que a luz da verdade seja a nossa companheira. Segundo, é fácil roubar. O difícil é ganhar honestamente. Vivemos em tempos em que alguns do governo não fazem a sua parte para que os jovens e tantos outros da sociedade possam ter acesso a uma educação necessária para poder ter uma estrutura que lhe dê condições de ter uma vida justa. E ainda, tem muitos que se escondem por trás dessa realidade e se lançam no mundo da ilegalidade, que não deixa de ser um caminho fácil. Mas não há nada melhor do que lutar para poder ter uma vida digna e honesta, que, diga-se de passagem, sempre será um bem muito precioso em nossos dias. Seja diferente, faça de tudo para ser um cristão que possa fazer a diferença. Seja honesto a todo custo. Isso não só faz bem para a sociedade, como também lhe dá paz espiritual e garantias para a vida eterna. Terceiro, é fácil viver sem Deus. Difícil é viver com Deus. A grande realidade é que viver sem Deus é muito fácil. Nela você pode tudo. Não há limites para tudo o que deseja sua mente carnal. Sem Deus não há limites para o sexo, para a bebida, para a falsidade, a inveja, para o rancor, para a falta de perdão, para um amor hipócrita e assim por diante. Longe de Deus existe uma vida vazia, sem propósito, sem fidelidade ou compromisso. Mas difícil é viver uma vida entregue para Deus, pois viver na presença de Deus nos fala de negar todos os prazeres desse mundo, que não deixe de ser um desafio para quem é humano. Somente quem nega uma vida sem Deus e faz a opção por viver com Jesus é que pode alcançar uma felicidade que ultrapassa os limites do que é simplesmente natural. Aliás, a verdadeira vida está em Deus. Quarto, é fácil ser um pecador sem vergonha. Difícil é ser separado do mundo. Somos pecadores e nunca deixaremos de ser enquanto estivermos nesse mundo. Mas uma coisa é ser um pecador sem vergonha e outra é ser uma pessoa que luta contra o pecado mesmo sendo pecador. Quem luta contra o pecado pode falhar, mas o pecador sem vergonha é alguém que vive pecando e vê isso como algo normal, mesmo já sendo batizado e da igreja. Para esses tipos de pessoas, o pecado passa a ser um estilo de vida. Mas o que o nosso Deus quer de cada um de nós? Ele deseja que cada um dos seus filhos tenham uma vida separada para Ele. Em outras palavras, Ele quer que você se entregue em sua obra em todos os seus aspectos, pois assim isso lhe ajudará a viver dentro de um padrão que irá contribuir
com a luta contínua contra o pecado. Quinto, é fácil ser incrédulo, difícil é crer. A incredulidade é um grande escape. Na incredulidade você tem a oportunidade de não se comprometer com nada do que é espiritual e também você tem uma aparente liberdade. A questão é que servimos a um Deus que no tempo certo exigirá de cada homem a sua fé. E quem não tiver fé ficará numa situação complicada diante de sua face. Diante dos problemas, você só pode clamar a Ele por meio de uma fé verdadeira. Por mais que seja difícil crer, que aliás isso exige uma luta constante contra a realidade que estamos vivendo, Ele é a única arma capaz de vencer as realidades demoníacas e desanimadoras desse mundo tão maligno, porque é a fé que gera o milagre que vem de Deus. E só quem crê por meio da fé consegue alcançar qualquer coisa sobrenatural da mão de Deus.